a janela, tão bela. Olá, meus amores, bem-vindos quem vai ficar ao vivo, bem-vindos quem vai assistir gravado. E essa semana eu queria trazer um tema para vocês, que eu sempre venho para cá pra fazer live no estado de muita inspiração, né? O que eu sinto que vai trazer contribuição, e normalmente, quase sempre, quer dizer, sempre, é algo que trouxe contribuição e clareza para minha vida, para minha cura. Ontem eu estava atendendo e eu deixei bem claro assim para uma cliente que tudo que eu trago, né, para os meus mentorados, para os meus alunos, foi um processo de cura que eu passei, que eu vivi em algum nível. E essa semana, na semana passada, me veio uma percepção sobre mim. Amor, você tá dirigindo, hein? Te amo, já chegou na faculdade? Manda um oi. E me veio, algumas fichas foram caindo essa semana, né? Eu sempre fui uma buscadora da ciência. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre busquei encontrar as respostas para os questionamentos que eu tinha sobre a vida, sobre como tudo isso funciona, sobre os processos terapêuticos. E eu me peguei num momento, no momento que eu tô como mentora, como terapeuta, como economista integrativa, como uma aluna do meu marido outro dia falou, eu ia fazer um atendimento e eu me peguei naquele instante buscando as teorias da física quântica e da física informacional, trazendo alguns textos, alguns artigos, buscando, né, os artigos que eu tenho das escolas que eu passei, porque eu era dessas, né? Tive aula já com, sei lá, 5 físicos, fazendo um monte de cálculo, que eu falo assim, que é isso, né? E teve um momento, eu chamo de um instante santo, que quando eu tava com a tela enorme, assim, com os artigos, com as aulas dos físicos, com artigos escritos, e eu falei assim, o que eu tô buscando aqui? O que eu quero validar? Se eu não preciso mais de validação. A minha vida, a minha história é a prova viva do que eu acredito, tendo ou não tendo uma prova através da ciência que a gente conhece hoje, né? Olá, Vivi, bem-vinda. Deixa eu só silenciar aqui o WhatsApp. E naquele momento, sabe aquela voz bem doce, bem silenciosa? Eu falei assim, minha filha, acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Você é a prova viva de tudo que você conversa. Ah, bom. Então tá bom, meu amor. Boa aula. Você é a prova viva do que você fala e do que você leva para os seus alunos, para os seus mentorados. E eu comecei a conversar com outras pessoas. E esse tema veio, né? Durante a semana. E eu lembro que no momento eu estava passando por um treinamento que eu faço semanalmente, né? Com outros alunos de constelação. A gente troca, conversa, enfim. E no momento onde estava eu e mais uma aluna que é psicóloga, atende há anos. A gente começou a conversar sobre isso, né? Porque começou um grande zoom na internet sobre as constelações, sobre terapia, sobre a psicanálise, meu Deus, sobre a psicanálise. Funciona, não tem prova, é pseudociência, e tem que ter cálculo de não sei o quê, e o cálculo matemático que prove. E aí nós olhamos assim, e eu falei assim pra essa colega, como que foi essa história, por exemplo, com as constelações, né? Porque ela também conhece e é formada em várias práticas nas constelações. Ela é uma grande estudiosa do desenvolvimento humano. E ela falou assim, Cris, e ela me contou a história dela. E ali eu tenho uma prática que eu e a fonte, que eu falo assim, ó, me mostra na forma o que você quer de mim. Uma palavra, uma mensagem, uma música que eu vou ter um insight ali.
E eu pedi nesse dia, quando eu estava buscando meus artigos, os estudos que eu tenho, para dar uma aula sobre a ciência, provando, ou filosofando, ou falando sobre aqueles temas. Seja sobre o campo, sobre a caixa, sobre o campo a constelação, a psicanálise, o que for, né? Porque, na verdade, uma vez só fazendo um parêntese, uma vez eu tive uma aula com um físico que ele falou o seguinte, que se nós, humanos comuns, um dia passeássemos pelas escolas de física, nessas grandes universidades, nós iríamos achar que eles são loucos. A gente não tem ideia onde esses caras estão chegando, só que nós não acessamos. Esse conhecimento não inclusive, eles são muito embarreirados de fazer e de trazer. Porque se trouxer, o controle vai começar a ser dissolvido. A galera vai começar a falar assim, então isso aí funciona. Então, se eu observar, eu colapso. E aí, essa amiga me falou, Cris, começou a me contar a história dela com as constelações na cura dela. E ali eu comecei a me emocionar, porque eu sabia que era a fonte, através dela, me trazendo uma resposta. E ela falou assim pra mim, eu sou a prova de que isso funciona. Não só a constelação, tá? Todo o processo de desenvolvimento humano dela, da forma como ela faz, como ela acredita, os processos que ela passou, na cura dela. E ali a gente estava conversando mais especificamente sobre as constelações, mas não é só sobre as constelações, né? Até porque a constelação, assim, uma filosofia de vida é um conjunto, eu falo muito, né? É uma filosofia que eu adoto na minha vida, junto com os processos terapêuticos, as ferramentas terapêuticas que a gente também adota. Então, e ela falou assim, eu sou prova viva. A minha vida, ela falou essa frase, a minha vida é a prova de que funciona. Eu não preciso de resposta. Uma mulher da ciência, tá? Eu não preciso de resposta de físico, de pesquisador, de cientista, porque se a ciência provasse e no campo, quando eu fosse executar, isso não me trouxesse de alguma maneira, e ela, claro, né, comprometida com o processo dela, de nada isso ia me adiantar. E aí eu fiquei refletindo, eu sabia que era uma resposta que eu tava tendo da fonte. Eu falei, cara, eu não preciso me agarrar mais nas provas da ciência. É claro, aqui em momento nenhum, gente, nós estamos invalidando os pesquisadores. A minha irmã mais velha é pesquisadora. Não é invalidar a ciência, mas também não é invalidar o que ainda não tem prova, mas traz tanto benefício para a humanidade. Falar ou denegrir a psicanálise, por exemplo, porque não é assim, olha, não tem prova, mas a gente vê no campo, né, como dizem os bons médicos, a clínica é soberana. A pessoa adota com seriedade aquilo, claro, né? E a gente vê uma melhora no paciente. Gente, tá tendo pesquisas. Ó, eu tenho um professor que ele tá fazendo hemodiálise direto. No hospital, eles levam bichinhos, porque já tem a percepção do quanto que isso ajuda no processo de cura do paciente. Já tem pesquisa, mas não tem uma comprovação matemática da ciência, física da ciência, que é uma oração em paciente de CTI, o paciente se recupera ou até o processo de morte é menos doloroso. Como que eu vou denegrir um processo desse? Ou dizer que não tem validade porque não tem uma prova? E aí eu fico me perguntando, até como uma família que vem muito da ciência. Meu tio era médico, minha mãe é fono, meu pai é cirurgião dentista, minha irmã farmacêutica pesquisadora, meu avô farmacêutico do exército. Eu venho de uma família muito científica, acho que por isso isso entranhou no meu DNA, né? Acho não, essa necessidade de estudo e o que o mundo está dizendo sobre isso. E eu fiquei me perguntando assim, quanta cura não existiu porque há alguns séculos atrás a gente olhava para algo e falava, não tem validação, não vou fazer. E quanta cura vai deixar de se dar agora, no aqui e agora, por essa briga de ego, tá validado, não tá validado? Tem uma teoria, mas não tem nenhum estudo de campo. E aí? E vou falar para além.
Quando nós vamos para os centros de pesquisa, né, como que uma pesquisa clínica é feita? Tem toda a pesquisa, por exemplo, com remédio, com a medicação. Essa pesquisa mais... Ai, lindona! Me manda minha farmacêutica. Meu avô era farmacêutico do Exército. A minha irmã é farmacêutica, ela é pesquisadora da Fiocruz. Né? Ela é chefe das pesquisas internacionais de HIV na Fiocruz. Então, em hipótese nenhuma, a gente invalida o trabalho dos pesquisadores. Mas, quando a gente vai para a ciência, uma ciência do que acontece mesmo no mundo, o que é uma pesquisa clínica, por exemplo? Eu vou lá, pego um remédio, farinha, e ó, a Maria pode até me ajudar nisso, né? E pego o remédio que realmente funciona, o que tem remédio. Aí eu divido um grupo que vai tomar placebo e um grupo que vai fazer a medicação mesmo, mas eles não sabem. E aí, no grupo do placebo, 40% conseguiram melhorar. No grupo de não placebo, 55%, essa pesquisa está validada. Gente, 40% ficou bem com placebo. O que isso quer dizer? Qual é o papel da minha mente e da Cris como observadora daquele remédio? Então, se existe algo para além, que não é físico, porque a mente não é o cérebro. O cérebro já é o resultado, uma programação dessa mente virtual. Dessa mente informacional, como eu gosto de, né, citar o de Biase. Então, será que o meu processo de identidade, o meu processo do que eu acredito ou não reflete no meu mundo? Estou falando de pesquisa clínica. O remedinho que é na tua casa você toma. Boa tarde, Ed. Só que a gente olha para isso, a gente sabe como uma pesquisa é feita, a gente sabe como o que é validado é validado. O que interfere numa validação ou não de uma pesquisa? E aí a gente pode pensar o seguinte, ó, vamos falar de ciência. O experimento da dupla fenda lá. Se eu faço o experimento sem um observador... Ai, eu moro no meio do mato, gente, e eu não mato os bichinhos. E tem um bichinho que eu não sei o que é voando aqui. O Márcio até fala, fecha a janela, porque se eu não estiver em casa, você vai ter um piti. Porque a gente não mata nenhum bichinho. E ele que pega com todo carinho pra botar de volta na mata. Só que ele não está em casa, ele está na faculdade dando aula. E aí, quando no experimento da dupla fenda, né? Se alguém não conhece o experimento da dupla fenda, vale dar uma olhadinha, tá? Vai na internet, dá uma olhada. Quando eu coloco um observador, o experimento muda. Se eu faço o experimento sem observador, o experimento tem um resultado. Quando eu coloco um observador, o experimento vai para um outro resultado. Qual é a premissa nisso? O resultado final é elétron, gente. O resultado final daquele disparo lá é influenciado se tem um observador ou não. O resultado final. Então tá, se o resultado final é influenciado quando tem um observador num campo de pesquisa, um centro de pesquisa, tem gente observando? Tem gente que realmente tá treinado na mente para estar isento na pesquisa? Será que as pessoas não vão para o campo de pesquisa com alguma intenção de querer provar a teoria? Eu fiquei refletindo muito sobre isso essa semana, sabe? Eu já escuto muito sobre pesquisa e não estou invalidando as pesquisas. Cada uma tem o seu lugar no nosso momento aqui do planeta. O que eu me peguei é assim, por que a gente tem tanta necessidade de que alguma coisa fora valide o que eu decido pra minha vida?
ao invés de estar num estado de presença e decida a partir dele. Aqui eu não tô falando para invalidar pesquisa, não tô invalidando, pelo amor de Deus, para invalidar remédio, não tô invalidando, nada, não é nada disso. É só o quanto que nós colocamos a responsabilidade lá fora em um pesquisador ou num grupo de pesquisadores para mudar a nossa vida. Não faço terapia porque você é balela. Psicóloga, aí, coisa de maluco. Psicanálise, não tem nenhuma pseudociência. Mas a aspirina que você toma, você acredita. E ela funciona, eu te garanto, que 50% do funcionamento da aspirina tá na sua validação. Em hospital é feito muito isso. Paciente que tá em muita dor, né? E aí vai dando as medicações. E eles pegam lá o efeito placebo. Lê lá, efeito placebo do Joe Dispenza. Aí dá um negocinho, a pessoa acha que é um remédio para dor, dá um pouquinho de atenção e a pessoa sente, se percebe diferente. E aí, olha como é que é louco isso. Eu não falo aqui, eu não faço polêmica sobre o que tá falando de ciência ou não. Eu tenho os meus estudos porque a Cris gosta, porque tem um DNA de uma família muito pesquisadora, muito estudiosa. Meu avô desenvolvia tinturas no exército. Eu tomava xarope só feito pelo meu avô. Aí minha infância toda, então eu estudava as ervas. E aí, eu não gosto de fazer polêmica, né? Mas essa semana, eu falando disso com as minhas amigas, estudando, e eu falei assim, não, acabou essa necessidade, porque tem coisa que não vai ser provado enquanto eu estiver ainda viva, eu não vou ter oportunidade de ver isso. Porque é um processo, talvez, de 300 anos. A gente não tem máquina. Pra mim, minha irmã fala muito pra mim, quando eu tinha essa necessidade absurda de prova científica, ela fala assim, maninha, não é que não é verdadeiro isso, só que nós não temos instrumentos compatível para medir. Isso vindo de uma pesquisadora e das boas e muito séria, extremamente crítica, crítica no bom sentido, né, no que é feito, muito responsável, ela bota o dela na reta. E aí essa semana me vem, eu não vejo jornal, eu não assisto Globo, eu não leio jornal virtual, enfim, mas aí uma pessoa conhecida postou. E aí eu falei, cara, tem que olhar pra isso, né? Eu gosto muito de estudar física informacional. Ali pra mim tá muita resposta, as teorias, né? E os estudos que eles estão trazendo. Tem vários físicos envolvidos nisso, inclusive, infelizmente, o Amit Goswami foi um que sofreu muita retaliação, né? Quando veio falando da física quântica. A física informacional é uma física um tom acima da física quântica, né? Explica ainda para além um pouquinho da física quântica. Enfim. E aí me vem hoje, nessa semana no G1, uma reportagem que abalou, todo mundo ficou falando sobre isso, né? A teoria de que a realidade que a gente acredita, que vive, que toma decisão, que nananã, é uma simulação. Isso aí já é falado na física informacional há muito tempo. Mas eu, quando faço mentoria, eu vou nesse lugar quando eu sinto que eu tenho acesso para ir. Mas eu guardo isso para mim, meus estudos, eu gosto de ler, enfim, de estudar, de entender um pouquinho, porque é bem complexo. E eu falo, cara, um cientista da NASA, ele que lidera, né, essa nova fase das pesquisas, né, Thomas Campbell, ex-cientista da NASA. O cara está fazendo um grande movimento com outros grandes físicos, uns nomes aqui que eu não vou saber falar para vocês, mas a Universidade Politécnica dos Estadual da Califórnia, várias universidades envolvidas em dar um salto na teoria da dupla fenda, que eles têm toda uma teoria que o quê? Tudo que é acho que é renderizado, acho que o nome é esse, renderizada, cara, eu sou boa, tá vendo? Estudo direitinho. Ele só tudo que eu vejo no mundo, eu só vejo que isso é renderizar porque eu observei em algum nível. Senão, aquilo não é renderizado no mundo. Lembra que eu falo do Sara pra vocês? Que meu Sara fica assim? Vocês vão renderizar o que o Sara de vocês, a imagem interna, vocês vão olhar e vão renderizar aquilo na vida de vocês.
física já falando. A física informacional, né? É uma mistura ali da física quântica para física informacional também. É um texto enorme que vocês quiserem, depois eu posso botar... não é uma pesquisa não, né? Aqui é uma matéria falando sobre essa pesquisa. E aí eu fico pensando, daqui a 300 anos, talvez essa teoria seja validada, seja testada, tenha equipamentos para testar, mesmo ali, como o povo da ciência gosta de fazer. Mas talvez não seja agora. Mas, cara, existem cientistas, ex-cientistas da NASA, falando: eu desconfio que esse universo é virtual. É uma simulação igual um videogame. Só renderiza a partir do observador. Até quando a gente vai retardar o nosso processo de autoconhecimento e de tomar posse desse observador que existe em nós e de, como é que eu posso falar? Não é controlar, mas determinar quem vai observar. O meu ego ou o meu self? Para toda essa bagunça aqui. Então eu vim trazer para vocês assim, muita coisa não é dito, muita coisa não é trazida. Talvez as pessoas, enfim, prefiram notícias do carnaval, do esporte, do futebol, mas as coisas estão acontecendo. E as pessoas continuam tagarelando, isso não tem validação, isso é assim, a psicanálise, não sei o quê. E tem, cara, Joe Dispenza, um dos caras mais incríveis que eu conheço, talvez, da nossa geração e das próximas. Até esse... Não precisa falar do Joey não, né? Que o Joey é um tom muito acima. O Bruce Lipton, um cientista que fala da biologia da crença, professor universitário, não é a Cris falando. Até postei um vídeo dele essa semana falando da programação que nós temos e que a gente vive igual um robô. A escolha aí que você acha que escolhe não é tua. Tem uma programação e eu garanto que você nem sabe que programação é essa. Ou a maioria de vocês. De nós. Eu também tô aqui no treino da minha mente, ó. O tempo inteiro no treino da minha mente. Então eu vim trazer do meu coração, sabe? E eu acho que no pano de fundo disso tudo, num pano muito além disso tudo, existe um medo muito grande de ir pra esse lugar demais. Nós temos um medo interno muito grande de despertar a luz que nós somos, a prosperidade, a abundância, a riqueza. Riqueza é em todos os sentidos, de relacionamentos, no dinheiro, na saúde. A gente tem muito medo desse lugar, galera. E a gente fica achando fora uma forma de dizer: eu não faço terapia porque isso não tem validação. Eu não faço psicanálise porque não sei o quê. Porque agora a briga tá com as constelações. A constelação ganhou uma proporção enorme no judiciário. Estão arrumando uma quizumba com as constelações. Querem arrumar uma quizumba, não se aquilo tá fazendo mal ou bem para as pessoas, é se não tem validação. Dane-se! Quando foi introduzidas as constelações no judiciário, como que isso refletiu nos seres que se utilizam das constelações ali? Melhora? Piora? Melhoraram os conflitos? Pioraram? Essa tem que ser a pesquisa de campo. Pelo menos o cerne deveria ser esse. Mas não, sabe qual é a briga? Tem validação ou não tem? Tem prova científica ou não tem? É pseudociência ou não é? Se é pseudociência, não pode. Então tá. Porque quantas coisas da medicina que diziam que era validado há 100 anos atrás e hoje... Cara, quer exemplo? O colesterol, que era o grande vilão do infarto. E aí tinha um remedinho lá que a pessoa tinha que tomar pro colesterol. Foi validado pelos cientistas. Já é uma outra coisa que descobriram que causa infarto. Tá. Então a gente também não tem que acreditar na medicina? O que você diz que é verdadeiro hoje na medicina pode ser que daqui a 100 anos te digam: aquilo era uma falácia. Descobrimos a verdade. A própria ciência evolui. A própria ciência evolui. O que ela dava como verdadeiro, taxativo, é isso, esse é o caminho. Passa um tempo, não era bem isso. Estávamos distraídos. Não é esse tipo de colesterol aqui não, ó. É isso.
Eu lembro que na época um amigo nosso, ele veio de um congresso farmacêutico também, acho que nos Estados Unidos, nem se falava tanto no Brasil sobre isso, ele já veio falando que inclusive eles estavam, porque assim, era um remédio que o universo tomava, né, pra colesterol. E lá já estava começando a parar, porque não era, o tratamento adequado não era aquele. Mas vamos voltar aqui porque é importante. Será que a minha busca por prova científica, por cálculo matemático, como eu aqui, ó, continuo buscando, tá? E tô treinando na minha mente. Não é um medo interno de, tá bom, dane-se, isso tá me fazendo bem? Deixa eu experimentar. Não me fez bem? Não faz sentido. Me fez? Deixa eu mais um pouquinho na toca do coelho. E mais um pouquinho. Deixa eu aprofundar mais um pouquinho. Será que não é um medo nosso? Uma culpa interna? E que eu coloco a desculpa no mundo, em alguma coisa que eu acredito que tá fora, pra não olhar pra isso. Só que assim, a dor nesse lugar é inevitável, porque esse lugar é um lugar do ego. Lembra da estrutura do ego que eu falo pra vocês? Dor, escassez, luta e fuga. Toda a história que vem dele vai acabar em dor. Olhar para suas questões e se conhecer pode te causar um pouco de dor. Um pouco. O suficiente pra mudança chegar. Pra você... Eu olhei, quando eu olho de uma outra maneira e percepção, o medo, na verdade, de olhar. Depois que olha e vê que nada daquilo é real, aquilo se desfaz. Com a percepção certa sobre isso tudo, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Mas não olhar, eu garanto pra vocês, vai ser muito, muito mais pesado. A longo prazo, pelo menos. E aí eu venho aqui trazer pra você Thomas Campbell, ex-cientista da NASA, está investigando uma teoria que pode revolucionar a compreensão do universo. A hipótese da simulação, que propõe que a realidade pode ser uma simulação complexa. Que, na verdade, ó, isso é discutido na física informacional há muito. A terapia convencional não funciona comigo. Eu não consigo aplicar. Eu faço tudo o contrário. Fiz por 10 anos. Quando medito, estudo, espiritualidade. Mas é aí, Marcos, você descobriu o seu caminho. Por exemplo, eu, Cris, também não funciono hoje, tá? Com uma terapia tradicional. Não, assim, por muitos anos eu fiz terapia, nunca foi tradicional, mas terapeutas sempre foram fora da caixinha. Então, eu com 10 anos, a minha terapeuta me explicava o que era o milagre de Jesus a partir da física. Eu, 10, 11 anos. A minha terapeuta, amiga da minha mãe, inclusive, me explicava, que ela uma vez falou assim pra mim, Jesus já fazia milagre, a física quântica explica, nós também podemos fazer isso. Ele falava das parábolas de Jesus, enfim. E ela começou a me explicar a física quântica. Por quê? Que Jesus fazia o que fazia. Aí depois eu fui para uma outra terapeuta, que era uma terapeuta transpessoal. Então eu nunca fiz uma terapia, uma psicóloga tradicional. Nunca. Mas talvez também para mim não funcionasse. E hoje, mesmo uma terapia com psicologia, né? Não tô julgando os psicólogos, cada um tem o seu caminho, galera, de auto-observação, né? Hoje, acho que talvez nem assim funcionaria uma terapia pra mim. Mas foi um processo que eu passei. Eu tenho 42, eu faço terapia desde 10, 11 anos. Né? Aí fui nos meus processos, aí fiquei um tempo sem fazer, aí voltava, né? Mas sempre pouco tempo sem fazer. Eu sempre fui muito buscadora de mim. Hoje eu posso falar, a minha busca sempre foi por mim. Por essa fonte que habita a Cris. Então, e aí hoje eu sei o que funciona pra mim. Onde eu vou buscar, ou com quem eu vou buscar quando eu tô com alguma questão. Eu acredito muito na filosofia de vida que eu sigo, então ali é meu maior processo terapêutico tá com o curso Milagres, que é a filosofia de vida que eu treino na minha mente todos os dias. Ai, Cristiane, você vive 100% assim? Claro que não. Esse cérebro aqui que vos fala também tá programado no ego. Só que a diferença é que eu treino muito. Eu caio, mas eu volto e falo assim, opa, ego, como diz a minha médica, saca qual é o jogo do ego. Mas, Marcos, você encontrou o seu processo. A meditação, eu e o Marcos somos iniciados na Diksha. Então, a gente fazia muito processo profundo de meditação. Hoje a gente não faz tanto,
Mas era muito, assim, você não tem ideia. Assim, foi um processo de alguns anos, a gente ali, ó, todo dia fazendo, às vezes com nossos mestres, às vezes eu e ele. Eu lembro que a gente, na época da pandemia, teve uma época da pandemia que a gente fez muito, a gente ficou uns meses, nossos 2 mestres ficaram presos no Himalaia, na época da pandemia, quando estavam voltando pro Brasil, eles ficaram presos. E aí a gente fez todas as meditações por meses com ele, todo dia de manhã às 7 horas da manhã. E são meditações muito profundas, tá? Enfim, eu falo, meu Deus, realmente, por isso que os yogas são super preparados, é o corpício deles. Então, aí eu fui dando mais um passo, e mais um passo. Aí reiki, minha mãe é reikiana, eu também sou, budismo, olha aí, você encontrou o teu caminho. Mas imagina se alguém vira pra você, o que Buda diz não tem prova científica. Porque o caminho do meio, isso não funciona, porque o mundo é cruel. Olha pro mundo. Gente, o seu mundo é criado pelo que você observa. Um dia essa prova matemática, eu espero que se o humano ainda precisar disso, vai existir. Mas provavelmente não vai ser no nosso tempo. Provavelmente vai ficar para um ancestral nosso acessar. Para alguém que vai vir depois de nós acessar. E eu vim aqui trazer do meu coração, porque foi uma cura para mim, sabe? Essa necessidade insana de buscar prova no mundo insano. No mundo que eu sei que o próprio pesquisador está interferindo na pesquisa. Qual a intenção dele ali? Se não, se fosse tudo tão matematicamente perfeito, o que é validado não poderia ser invalidado 100 anos depois. Concorda? Que isso é um progresso, é um processo. E a gente se apega, fica louco, morre por uma prova científica. Isso eu não vou fazer não, porque não tem, tá morrendo. Tá lá com câncer, com metástase, acha que vai pro outro planeta. Olha, não tem prova científica, eu não vou fazer. Exatamente, Maria, exatamente. Por isso que eu sempre falo de vocês aqui da doutora Juliana, que é minha melhor amiga. A gente caminha juntos há um bom tempo, desde bem novas, e ela faz essa medicina. Eu acredito muito nisso. E minha médica, a Juliana faz uma medicina biofal, né? E a minha médica é quem criou a medicina biofal. E eu converso muito isso com ela. Gente, ela teve que ter peito de bancar o que ela... E hoje ela é a médica das médicas. Mas há 40 anos atrás que essa mulher não passou. Como os homeopatas também tiveram que passar. É isso aí, Maria. E é legal que as pessoas quando falam assim, Cristiane, então você está invalidando a medicina alopática? Claro que não. Óbvio que não. Eu funciono muito melhor com a medicina homeopática, informacional. A Cris, o corpo da Cris funciona melhor. Mas se no momento eu precisar da medicina por um instante para que me dê tempo para que dê tempo da medicina informacional fazer efeito, eu vou utilizar. Há muitos anos eu não tomo remédio, né? Mas desde que eu comecei o biofal, assim, com a medicina da homeopatia já era assim, mas com o biofal foi muito mais. Mas teve uma vez um caso, quando eu me mudei pra São Paulo, pra mim foi um processo emocional muito punk, deixar minha família no Rio de Janeiro, uma cidade que eu não conhecia ninguém, foi bem punk. E um processo de cura muito profundo. E eu fiz uma amidalite que eu não fazia há anos, muito grave. Muito. E a farmácia que tem biofal aqui em São Paulo tava fechada, era num domingo. E a minha médica falou, Cris, a dose que você precisa do FAO, você não tem em casa, que não é o meu programa normal do FAO. Então eu tive que tomar uma medicação, eu tava quase com a garganta fechando, e eu sei, porque eu já vivi isso com FAO. Uma vez a doutora Miriam tava em retiro, alguma coisa assim, eu não conseguia me comunicar com ela, eu liguei pra Ju, eu tava com uma febre muito alta. Eu fiz uma loucuragem indo pra Bonito de carro com o Márcio, viagem de 24 horas, a gente parava numa cidade, enfim, é sol, calor, eu peguei um mega resfriado, mas foi bem punk. E eu falei, cara, se eu não tomar o FAO, eu vou ficar com uma pneumonia.
E aí eu não conseguia falar com a Miriam, porque ela tava nessa viagem, ela tinha comunicado aos pacientes dela que ia ficar afastada, porque eu tava bem, meu falo lá em dia. Liguei pra Ju. Ju, por favor, me socorre. Aí mostrei pra ela como é que tava a minha secreção, né? Ela, irmã, você vai tomar isso agora e eu vou te acompanhando. Eu juro por Deus. A minha secreção estava da cor de verde mata. Eu tava com muita infecção. E aí ela me medicou à noite com a primeira dose do FAO. E foi me acompanhando, eu tomando as outras doses naquela época. De manhã, com a primeira dose, eu já não tinha quase secreção e era transparente e fluida. Só que no caso lá, quando eu tive que usar pra garganta, porque eu não tinha o FAO. Eu não tinha a dose que eu precisava. Nesse caso com a Ju, eu tinha a dose comigo. Porque, por coincidência, era uma dose do meu marido, do Márcio. Mas eu não invalido a medicina alopática. Eu falo muito sobre os médicos que ficam, porque nunca mais eu vou dar remédio. Eu falei, cara, não, a gente não chegou nessa consciência. Se teu marido estiver infartando, você vai dar lá o remedinho pra ele chegar, ser atendido e vai tacando o FAO junto. Ou que a medicina integrativa que for feita, sabe? É uma integração. Da mesma forma que eu vejo os processos de mentoria, de terapia, com pessoas sérias, é claro, gente. Eu não tô falando que vai ali na esquina, não é isso. Mas com pessoas sérias. E aí tá a nossa verdadeira cura. Por isso que eu amo o processo do BioFAO. Porque o BioFAO, ele leva para a nossa cura física a partir da cura na causa verdadeira dessa doença. É isso aí, Maria. Não invalida. A gente não tem uma mente treinada ainda para isso. É possível curar o nosso corpo com a nossa mente? Claro que é. Porque é um equívoco na mente que causa uma doença no corpo. Mas todos nós estamos no processo de treino da mente. E as medicinas integrativas, a medicina alopática, quando é necessária, ela tá para apoiar a gente. Não é para o que eu vejo, gente, no mundo dos negócios, no mundo da saúde, no mundo das terapias, no mundo das mentorias, é uma guerra pelo ego de quem é melhor, de quem tem mais força, de quem é insubstituível. E nesse lugar a gente não chega em lugar nenhum. Só que é só uma desculpa e uma distração de briga de ego, né? Quem é melhor, quem é mais importante, a medicina alopática ou medicina integrativa. As mentorias, as terapias alternativas ou invalidar, porque aí entra até a psicanálise. Gente, até a psiquiatria sofre preconceito até hoje. Pra vocês terem ideia. Mas pensa comigo, por um instante, imagina se você imaginar, o que tem por trás disso? E se uma constelação transformasse a tua vida? Ou um psicanalista te contribuísse para você olhar para a vida a partir de um outro lugar e mudasse a tua realidade? Porque não somos nós que mudamos nada. Nós somos só um caminho, um facilitador. Tudo quem faz é a pessoa. E se algumas sessões com o psicólogo, ou se é meditação, ou se é filosofia de vida, que não tem matemática provando que é aquilo, mas você sente no teu corpo, a tua mente, a paz que vem quando você ouve aquilo, faz sentido. E aí tá a tua prova. Foi quando veio essa inspiração pra mim, veio assim, É isso, Marcos. Olha o que o Marcos tá falando aqui, gente. Tem os alunos do meu marido aqui. O Marcos é provavelmente aluno dele, falou assim: Cris, trazendo para o nosso operacional, aconteceu algo comigo. Passei a confiar no gráfico. E foi e foi algo que ouvi ou li que ativou. Pode ser que estou desapegando o passado para aceitar o presente. E é isso. E o estado de self, Marcos, você que estuda ali o budismo, né, a meditação, o estado de presença, de inspiração, de eu sou, Espírito Santo, cada um dá um nome. Esse estado de presença já diz, é estado no aqui e agora, é presença. Eu não quero saber o que foi, eu não quero saber o que será. Só no estado de presença existe a cura, existe o fazer dinheiro no fluxo. Lembra que eu falo pra vocês lá, não sei se você escuta às vezes os meus áudios, que eu falo, o gráfico e o trade, o dinheiro não define quem vocês são. Deixa o gráfico esteja em estado de presença, ele mostrar o que ele quer fazer e não que porque agora ele tem que fechar o gap. Hoje, de manhã, não fechou.
Imagina se eu tô tendencioso só no passado. É claro que a análise gráfica, ela é linda, mas eu tenho que aprender a ler análise gráfica dançando com o mercado. Se eu for lá, é assim, é assim, é assim, eu não tô fluido, não tem fluxo. E só que aí fica a guerra, né? Tenho que fazer aquilo daquele jeito, porque senão a guerra do ego interno em nós. Você falou uma palavra linda. Eu confio. Eu passei a confiar no gráfico. Exatamente. Olha que o Marcos está falando, que coisa linda. O estado de presença nos dá força e coragem na decisão sobre as escolhas da vida. E é isso. E eu só consigo estar em estado de presença quando eu estou olhando pra mim. Corrigindo a minha mente. Percebendo o jogo da vida por outro prisma. E eu falo, não, ninguém, eu acho que eu nunca vi pelo menos, sai desse lugar sem uma filosofia de vida que adota. Por exemplo, o Marcos, ele tem provavelmente uma filosofia de vida adotada lá com o budismo. É uma filosofia de vida o budismo. Então, quando alguma coisa acontece, você vai lá no teu arquivo desse lugar e fala assim, cara, como que essa filosofia me ensina a lidar com isso? Ah, assim. Então é isso que eu vou fazer. Por exemplo, a minha filosofia de vida é do 100. É de um curso em milagres. Quando a minha gatinha apareceu do nada, que não é do nada, morta em casa. O que minha filosofia me diz quando acontece uma coisa assim? Perdoa essa cena. Ela não é real. Ok. Então eu comecei a perdoar aquela cena. E pedir correção na minha mente. Da forma como eu faço, com os comandos que eu faço. Mas a primeira coisa, eu fui buscar na minha filosofia, que me dá chão, que me dá força. E se o mundo quer prova científica sobre uma filosofia de vida, eu sinto muito. Não, pelo menos a nossa geração não vai ser o que vai ter. Nós vamos ter que aprender a confiar nessa guiança que o Marcos está falando aqui. É nesse lugar que eu vou prosperar, que eu vou sentir paz, que os relacionamentos vão ficar mais fluidos. Eu não tô falando que não vai ter adversidade na vida, mas até a adversidade, eu passei por uma adversidade agora. Minha filhotinha, super saudável, pum, morta. Eu não pude nem socorrer. Eu não tive nem a opção de ter uma esperança de levar para o hospital e o médico lá fazer alguma manobra e salvar. Não, eu já levei para eles só verificarem, né, porque eu não sou louca. Realmente, assim, sinal vital, nananã. Pra eu ter certeza do que estava acontecendo, assim, um protocolo que tem que ser feito mesmo, né? Pra depois poder enterrar. A minha filosofia de vida, que me ajudou a perceber, ia estar passando por isso, e talvez não ficar numa depressão, não ficar mal, não achar que nada serve, e bugar tudo na minha vida. Não é que não doa, mas eu penso, como que essa filosofia me ensinou a passar pelos momentos de crise aqui na terceira dimensão. Enquanto a gente ficar agarrado no que a ciência está dizendo, e gente, eu garanto para vocês, vindo de uma família extremamente científica, existem mais coisas por debaixo dos panos que vocês possam imaginar. E não é no sentido de maldade deles, não. De teorias, de estudos, de comprovações. Só que assim, interessa pro público? Quem vai publicar uma coisa dessa? Eu fiquei de queixo caído quando vi essa publicação no G1. No G1. Sobre essa teoria. Uma teoria que já vai verificar esse experimento, vai testar essa hipótese de simulação. Eles vão repetir de outra forma esse estudo da dupla fenda que já foi feito, enfim, não estávamos aqui. Então eu vim trazer do meu coração, sabe? O que de verdade impede a gente de ir pro mais, pra essa verdade que nós somos, a potência que nós somos? Aqui eu não tô falando só de dinheiro, galera, eu tô falando de uma vida em plenitude. De olhar pra vida em estado de graça, em estado de gratitude, em estado de benevolência, independente do que esteja acontecendo. E no momento de dor, ter
Você tem tantas conexões lindas que você pode olhar para um amigo em segurança e falar assim, tá doendo pra cacete. Tá doendo muito. Oi, meu amor, pensei em você hoje, tu acredita, Luca? Eu acordei pensando em você. Eu tinha até de mandar uma mensagem hoje. De você poder, por exemplo, quando minha gatinha morreu, claro, eu tenho meu marido, mas uma das minhas melhores amigas, né, a Lu, que é terapeuta também, ela falou assim, amiga, eu tô contigo. Eu sei que tá doendo muito. A hora que você precisar, me liga. E a gente fosse falando bastante tempo, ela não deixa o ego te dizer que você não pode chorar. Ela também tem a Prema, né, que é uma fofura na vida dela. A Prema é uma delícia, é uma cachorrinha linda. Cara, saber que a gente tem as conexões verdadeiras, a gente fica numa briga do ego, não posso falar, e que tudo é disputa, e que não criam conexões verdadeiras. E nesse momento não tem dinheiro, galera, não tem dinheiro que vai te ajudar. Eu não tive nem a oportunidade de levar para o melhor médico do mundo para salvar. É isso aí, Maria, é isso aí. Olha a Maria falando uma coisa, provavelmente eles já têm muita informação e estão preparando os caminhos para o público ter uma aceitação maior. Tem duas, e essa é a ponta do iceberg. Na verdade, Maria, assim, ó, tem duas coisas. Tem coisas que já tem prova científica, mas se eles trazem para o público em geral, como eu tô aqui falando pra galera, pra quem quiser escutar no Instagram, é até em respeito mesmo, eles não levam, porque é desconstruir tudo que a gente acredita. Tudo. E isso pode criar um colapso social. Não teve lá, sei lá, depressão? Não, ia ser algumas informações. Isso é uma coisa. Existe uma segunda também, que é, se as pessoas têm acesso a determinadas informações, que talvez não criassem um colapso, mas criasse uma liberdade, uma libertação, um grupo perde o controle. Entende? Então tem as duas coisas. Tem com relação a um respeito social, as pessoas não têm estrutura de ouvir determinadas coisas. Eu mesma, nas minhas mentorias, eu vou conforme eu sinto que o campo sustenta, senão a pessoa pode bugar e entrar em surto mesmo. Então, existem provas que só não é passado porque iria bugar uma sociedade inteira, ia bugar todo o planeta Terra. Tudo que a gente acredita e pauta a vida, fala assim, olha, nada disso existe. Tira o chão. As pessoas não sustentam no nível cerebral mesmo. E entra em colapso. Então isso é em respeito. E também tem um outro lado, que é o sistema de controle. Que olha só, isso podia ser dito. Não é dito, porque a gente perde controle da boiada. E perde mesmo. E perde de verdade. Alguns filmes tentam trazer isso pra gente, mas a gente acha que aquilo ali é brincadeira e ficção. E não é. São recados dados de uma maneira bem subliminar, né? Então, assim, cara, até quando a gente vai querer ficar sendo marionete nesse jogo do ego o tempo inteiro? E eu não tô falando aqui de quebrar todos os padrões, de, eu vou ser milionário, eu vou ser isso. Não. É só um estado de paz. Gente, é o que eu tô falando nas constelações no judiciário. Cris, ninguém me contou. Eu visitei uma instituição, assistência social de proteção de crianças, jovens e adolescentes, uma coisa assim. E conversei com uma assistente social. Eu e ela choramos. Ela me contando o que aconteceu quando eles começaram a mudar a mentalidade dentro do judiciário com crianças e menores, na parte de adoção ou de guarda de criança, né? Enfim. É um outro mundo de cura de crianças com a sorologia lá do HIV positiva, reduzir carga viral com uma filosofia sistêmica. Eles não constelam lá, não. A filosofia adotada na instituição. O que se tem por trás disso? Será que tem jogo do ego? Aquele ego, o constelador é mais do que o juiz, o constelador é mais que o juiz. Não tem. É o que a Maria falou, é integrar. Não, tem que ter o juiz, tem que ter a assistência social, tem que ter a psicóloga. E pode ter o constelador, pode ter um mentor sistêmico naquele lugar. É isso aqui, mas o ego não deixa, né? E quem fica em sofrimento? Esses jovens e adolescentes, essas crianças.
Os pais também, claro, né? Mas principalmente o nosso futuro fica em dor, que são essas crianças. E eu queria, assim, trazer pra vocês a mensagem mesmo, assim, de tipo... Olhem pra vida de vocês com muito amor. Não deixa vir uma dor muito grande. Eu percebo muito no mundo das terapias e das mentorias. Eu não tô falando sobre a Cris. Eu não tô falando que vocês têm que fazer terapia com a Cris, por causa da Cris. Porque terapia, mentoria tem que ser do coração, conexão. Vocês vão encontrar o facilitador de vocês pra vocês chegarem nesse lugar. Porque, na verdade, o seu facilitador é a tua fonte, né? É a tua conexão. Mas existe um facilitador, um irmão aqui, um facilitador, que vai te ajudar a encontrar essa fonte dentro de você. É só isso. Mas eu queria trazer muito pra vocês aqui, e isso é do meu coração. Eu percebo que as pessoas esperam estar em muita dor. Um colapso, um divórcio, uma morte, uma doença, uma falência, pra buscar esse lugar. E não precisa mais ser assim. Eu fico imaginando se os meus avós, se a minha ancestralidade, se a minha mãe tivesse acesso a tudo que a gente tem hoje. Quando eu fui fazer terapia novinha, as pessoas perguntavam se eu era maluca, se eu tava com algum problema. E eu fui buscar terapia para autoconhecimento com 11 anos. Eu falei isso pra minha mãe, eu quero me conhecer. Não falei autoconhecimento, né? Eu falei assim, minha mãe, filha, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, mamãe, eu quero me conhecer. Eu fico imaginando se a minha mãe, na minha idade, tivesse tido essa oportunidade. A minha avó, que veio de muita dor sistêmica. A minha bisavó era índia, laçada pelo meu avô espanhol. Pelo meu bisavô espanhol. Ela ia lá, engravidava a minha bisavó, ia embora e largava. Com um monte de filho. E se essa mulher tivesse acesso ao que a gente tem? E se esse homem, esse espanhol, também tivesse? A minha voz é tipo assim, a gente não precisa mais de dor. Aguda, as dorezinhas da vida, elas vão aparecer. Mas a gente não precisa mais entrar em colapso pra olhar pro que precisa ser olhado. Com muita amorosidade. Dá tempo. Então o meu pedido... o meu convite a vocês é... E não é sobre a Cris mesmo. Vocês vão encontrar o caminho de vocês. Mas não aguardem a dor profunda bater na porta pra falar assim, isso eu não dou conta. Eu vou ter que olhar. Não esperem. Se existe um poder do nosso eu sou, é de aliviar nossa dor na nossa linha de tempo. Mas ele só alivia quando a nossa mente está sendo treinada. Foi muita dor a Oli ter ido do jeito que foi. Mas eu tenho certeza que ia ser muito pior e viria uma dor muito mais profunda. E eu nem tenho ideia do que seja, porque isso dói muito. E eu tenho certeza que foi uma graça da fonte de tudo que é. Por eu estar treinando a minha mente e meu marido também. Não esperem, galera. Não precisa. Não precisa um câncer, não precisa uma doença, não precisa um infarto, não precisa um divórcio, não precisa quebrar, não precisa não dar certo no trade. Não precisa. De depressão. A gente tem informação suficiente para buscar esse lugar com as nossas pernas. Não espere precisar ser carregado. Isso eu não tô botando medo em vocês. Eu tô fazendo ao contrário. Eu tô falando, vocês podem buscar isso com a perna de vocês. Escolha de vocês. Eu quero... Se tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa se repetindo na vida de vocês, olha pra isso. Seja nas finanças, no relacionamento, na saúde, olha pra isso. Dá tempo. Vai pra internet, pesquisa, estuda, lê um livro. Pede pra fonte que você é pra te levar pro facilitador que vai te ajudar no seu caminho, no seu processo. Porque pro teu caminho existe, o médico, um facilitador certo. Por isso que eu falo que a Cris não é concurso. Eu tenho os meus alunos que Papai do Céu reserva pra mim, porque a minha história de vida, o que eu caminhei vai ajudar e contribuir. Talvez aqui pra vocês eu seja só uma ponte pra que vocês olhem pra vocês. Alguns podem vir e a facilitadora vai ser a Cris. Outros não, e tá tudo bem. Porque eu sei que existe um professor para cada um de nós. E que não precisa ser a dor. Acabou o tempo de guerra. Um beijo no coração de vocês. Vou encerrar aqui, porque agora eu vou atender. Eu espero que tenha feito sentido.
Depois, se vocês quiserem, tá no G1, tá? Essa notícia falando desses cientistas. E sentindo no coração de vocês, refletem sobre isso, tá bom? Beijo, até terça-feira que vem. Fiquem com Deus. Amanhã, pra quem é aqui aluno do Márcio, bons traders, eu não sei como é que ficou o dólar agora, mas a coisa tava, né? Ontem, ai meu Deus, tínhamos que sair. Ai, obrigada, Maria. Assim, é minha função, sabe? Eu não fujo dela. Eu falo muito isso pra Deus. Olha só, Deus, eu posso ser louca, eu posso ser uma filha um pouco rebelde, mas o teu chamado eu nunca nego. Nunca. Eu abri mão de muita coisa. De status, de ser head em corretora, de dar a coragem toda do mundo do ego. E eu não tô falando que é errado isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é não. Mas eu iria só por isso, porque não era onde ardia meu coração. Pra ser uma economista integrativa. Eu não sei se foi a Maria que falou isso pra mim, mas teve uma de vocês que falou assim, obrigada por ser uma economista integrativa. Eu falei, gente, eu nunca pensei nisso, é isso que eu sou. Eu sou uma economista integrativa. Só que eu sou uma economista, você vê que o economista ele não fala só de dinheiro, né? Ele fala, enfim, os economistas estão dentro das políticas públicas de saúde. Eu sou essa economista, ó, ganhei um título aí pro meu ego. Eu sou economista integrativa. Só que eu tive que bancar muito, porque, imagina, todos os amigos economistas, empresários, aquela coisa toda, e você é a louca que fala de linha de tempo temporal, da linha de tempo temporal, ai meu Deus, dos testes e hipóteses da dupla fenda e da física informacional, e de que o campo revela muita coisa, e de movimento oculto nas finanças, até o dia que eu falei assim, quer saber, dane-se. Foi o que curou minha vida. Foi onde eu saí da baixa estima, olhei e falei assim, cara, você é filha da fonte e tá tudo certo com você. Foi disso que você veio falar. Uma vez uma terapeuta minha falou, você veio trazer coisa nova pra informação, de informação pro sistema. Vai chegar a hora de você abrir a boca. E se você não abrir, a conta vai ser alta. Então estamos aqui, Maria, obedecendo ao único chefe que eu tenho, que é ele. Eu posso até ter um dia um chefe no mundo da forma, não tem problema nenhum. Mas quem comanda a minha vida é só essa fonte. Se ele falar sai, eu saio. Se ele falar fica, eu fico. Se ele falar assim, recua, eu recuo. Mesmo que eu queira avançar. Mesmo que eu queira avançar. Recua, recuo. E tá tudo bem. Amanhã, que seja um dia maravilhoso pra todos nós do trade também. E eu espero que toque o coração de vocês, sabe? O que eu espero de verdade é que a gente treine a nossa mente para que a próxima geração, pelo menos, não precise mais de tanta dor. O Marcelo aqui, que tem um filhote, né? Ele tava até dodói. Espero que tenha melhorado, Marcelo. Que a geração do teu filho não precise mais de tanta dor pro despertar. Pra viver a verdade que nós somos. Beijo no coração. Até terça que vem, gente. Tchau, tchau.